Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Viva Voz podcast. Hoje eu tenho a honra de receber uma mulher inspiradora, uma mulher fantástica. Ela que une ciência, espiritualidade e propósito em um mesmo caminho. Ela é doutoranda e mestre em ciência quântica da saúde, felicidade e prosperidade. Ela é consteladora sistêmica pela Hellinger Schule Institute. Falei certo? Falou. Uhum. Professora de yoga, especialista em saúde quântica e longevidade e fundadora da clínica Niroda. Seja muito bem-vinda, Daniele Brito. Prazer, Gratidão. querida, te ter Gratidão. Que alegria estar aqui hoje com você. Bom Muito demais. bom. Vamos falar de saúde, vamos falar de coisas boas, de Sim. positividade, de Isso. energia. Maravilhoso. Né? Tudo que eu adoro. Aqui no meu podcast, sempre a primeira pergunta é: quem é a Dani? Quem é Dani Brito? Para a galera te conhecer. Dani sempre veio desde pequenininha com essa ideia da saúde. Quem é a Dani? Quem é a Dani? Bom, primeira coisa, quero agradecer muito o convite, né? Agradecer a Deus por esse encontro, por a gente estar aqui tendo essa oportunidade, né, de falar desses assuntos tão importantes com as pessoas. E quem é a Dani? A Dani é uma eterna aprendiz, em primeiro lugar. Eu sempre falo com meu filho, você nunca pode parar, você tem que estar sempre aprendendo, você tem que estar sempre se atualizando, renovando. Então, essa é uma marca muito forte em mim, né? Aprender, sempre estar aberta para aprender novas possibilidades, novas oportunidades, conexões. Então, é algo que eu pratico diariamente. Eu gosto sempre de acordar de manhã e dizer, bom, quando eu terminar esse dia aqui, eu vou terminar um pouquinho melhor do que quando eu comecei. Eu sou muito focada em evolução humana. Sou uma buscadora, né, da consciência, da expansão da consciência, do conhecimento, da sabedoria, e é um valor que eu tenho muito forte mesmo. Agora, vamos lá, o que eu já fiz? Você perguntou, né, se desde pequena a questão da saúde, né, já vinha. Na verdade, não, você acredita? Apesar de eu ser filha de um médico, oftalmologista, cirurgião, e de na verdade, praticamente uma médica quântica, minha mãe, ela formou em medicina chinesa. Que legal. E se especializou em acupuntura e tudo. Mas, engraçado, quando eu era criança, eu não era muito conectada com essa coisa de medicina, porque eu via muito assim, sempre quando falava medicina, médico, para mim era uma coisa ruim. Uhum. Sabe, assim, tem que ir no hospital, já sabia que era uma coisa ruim. Então, eu sempre, assim, fugia, né, dessas experiências, assim, o máximo que eu podia, e nunca me conectei. Por quê? Porque a gente vive nesse paradigma da doença, do remédio, né? Injeção, tinha pavor de injeção. A minha prima, uma prima minha que conviveu muito comigo na minha infância e adolescência, e até hoje a gente é muito ligada, Andréia, ela passou por uma cirurgia quando ela tinha 9 anos, então eu falava, ai meu Deus, cirurgia na cabeça, né? Então, isso tudo assim, eu falava, não, né? Porque para mim, eu sempre tinha essa conexão com coisas positivas, né? E essa coisa da medicina, né? De hospital, era sempre me remetia a algo que não era bom, algo que, sabe, que ia doer, que não era bom. Porém, com o passar dos anos, né? A minha primeira formação a graduação foi ADM, né? Administração e tudo. Eu abri empresas e tal, só que eu tive um chamado muito forte para a espiritualidade, o autoconhecimento. Então, eu comecei por aí, fazendo cursos para mim mesma, né? Fazendo formações para usar em mim mesma, no meu crescimento, na minha evolução pessoal. Mas depois eu senti esse chamado de trabalhar nessa área. Então, há mais ou menos 15 anos eu fiz essa transição de carreira. E aí eu já comecei a entender essa coisa da mentalidade, PNL, na programação neurolinguística, foi uma das formações que eu fiz, que eu fui bem a fundo, né? Cheguei até um nível bem alto dentro dessas formações. Então eu fui entendendo que a saúde não era só física. Né? Já começou por aí. A saúde não é só cuidar do corpo físico. A gente precisa cuidar da parte mental, da parte emocional. E aí, nesse caminho, eu acabei entrando em contato com a física quântica. E aí eu entendi também que a saúde não é só física, mental, emocional, ela também vem da energia, né?
essa energia vital, que o nosso corpo vital vibra, né? E movimenta esse campo eletromagnético que está em todo átomo e está em todas as pessoas, né? Então eu falei, caramba, então o negócio é mais profundo. E aí, quando eu fiz um mestrado em Ciência Quântica da Saúde, Felicidade e Prosperidade na Índia, com o Dr. Amit Goswami, eu realmente consegui integrar essa mentalidade da saúde integrativa. Aí eu já trabalhava com treinamentos em empresas, né, na parte mental, emocional, mas aí lá no mestrado parece que abriu para mim um universo que não tinha mais volta, no sentido de, caramba, eu preciso fazer isso e cuidar do ser humano, ele precisa acontecer, esse cuidado precisa acontecer de uma forma total, integral, holística, olhando para todas as facetas que envolvem o ser humano, que é o nível físico, mental, vital, emocional, sistêmico, familiar, que tem um impacto muito grande nas nossas vidas, e espiritual. A gente tem outros corpos sutis aí, mas assim, o que a gente trabalha hoje é basicamente com esses 6, um físico e 5 sutis, e aí uma coisa vai puxando a outra, mas o mais interessante é que eu nunca tive, eu vou ser uma terapeuta integrativa, eu quero fazer isso, eu tenho esse objetivo na minha vida. As Nunca. coisas foram As caminhando. coisas foram caminhando, e aí quando eu vi, aí eu abri a clínica, e aí a metodologia da clínica ela foi evoluindo, que é a metodologia Niroda hoje, né? Então, a gente colocou ali, incluiu várias linhas terapêuticas de formações que eu já tinha feito, linhas terapêuticas que eu mesma desenvolvi também. Então, fui juntando, foi uma dança que a gente foi compondo isso e chegou hoje como a metodologia está. Então, hoje a gente tem, né, centenas de pacientes aí com resultados dos mais diversos, porque a gente trata o ser humano, a gente não trata a doença, na verdade a gente entende como aquela doença se desenvolveu, como é que ela surgiu, para a gente ir na causa e tratar essa causa, e aí sim a gente consegue ter um resultado sustentável. Dani, você falou da física quântica, né? E aí eu acredito que muita gente, quando fala física quântica, já, meu Deus, que bicho de 7 cabeças, né? O que é isso e tal. No início era mais sobre partículas subatômicas, né? Não tinha tanta relação mesmo com a saúde. E aí eu queria te perguntar, como que a física quântica se relaciona hoje com saúde, com bem-estar, com longevidade, acredito até, Longevidade. né? Uhum. Tudo a ver, tá tudo conectado. Porque vamos lá agora no átomo, né? Tá, Vamos vamos. lá no átomo. Então, o átomo, até 1900, acreditava-se que o átomo era a menor partícula do universo e ponto. Era partícula e acabou. E o Dr. Max Planck, um físico alemão, ele começou a fazer experimentos com esse átomo e ele começou a perceber coisas no átomo que assim, não estavam encaixando muito bem naquele conceito, né, de que era a menor partícula do universo. Estou falando de uma linguagem bem simples, né, Uhum, que todo mundo pode entender. perfeito. O que aconteceu? Ele descobriu que tinha energia no átomo também. E aí foi uma coisa na comunidade científica na época, porque eu falei assim, como assim a energia no universo ela é constante? Como assim a energia está no átomo? E aí ele veio, né, com essa proposta, que veio de todos esses experimentos, dessa descoberta dele, de que cada átomo tinha um pacote de energia, e que ele denominou de quanta, que significa quantidade. Então, é uma certa quantidade de energia que tem ali em cada átomo. Então, são pacotes de energia. Então, peraí, então a energia ela não é constante, ela é granulada? É. Ele falou, a energia é granulada. Só que o paradigma materialista era tão forte naquela época que ele mesmo colocou em dúvida a descoberta. A descoberta dele, será que Será que tá certo mesmo esse negócio? E ele continuou os experimentos, as pesquisas e tudo, e realmente ele, não, é isso mesmo. Né? Inclusive, na composição existe muito mais energia que matéria, né? Na composição do átomo. E aí foi, né? Passou o tempo, isso foi em 1900, e aí passaram-se anos, e ele foi contemplado com o Prêmio Nobel da Física em 1918, 18 anos depois da descoberta dele. Então, hoje, isso já, né? Isso não tem mais o que discutir, é científico. E aí, vamos lá, fazer essa conexão, essa relação, porque se tudo no universo é feito de átomos, nós também somos feitos de átomos. Então,
Todo átomo ele tem um campo eletromagnético. Então, também nós temos um campo eletromagnético, né? Tudo vibra, isso também já não Cientificamente tem o que comprovado. discutir. Então, o átomo vibra, tudo vibra, e aí foram várias descobertas que foram feitas a partir disso, né? Então, a gente tem uma tabela que mostra hoje também, que já foi comprovada, que existem várias camadas de vibrações diferentes e que Frequências, né? frequências exatamente, e que cada camada dessa ela tem uma conexão com uma emoção, por exemplo, um tipo de emoção, né? Então, se a pessoa ela está vibrando na vergonha, isso pode ser medido em hertz e essa medição em hertz ela é bem baixa, são 20 hertz. Se a pessoa está vibrando na alegria, essa medição em hertz ela vai para 560 aproximadamente. Então, a gente consegue identificar que, ok, se eu estou vibrando de uma determinada forma, eu estou emanando uma energia negativa, né, que a gente chama de negativa, nesses estados mais baixos de frequência, né? E se eu estou numa vibração elevada, eu estou ali vibrando em estados positivos, né? Emoções positivas. E aquela frase, né? Tem uma frase bem comum hoje que a gente escuta: não fala com fulano não que a energia dele tá baixa, né? Nossa, tá com uma energia muito baixa. Ou então, nossa, a energia daquela pessoa muito alta, né? Você vê que Cara, ela tá sempre positivo, só vê positivo. positiva, tá sempre alegre, tá sempre animada e tal. Então, você vê que a gente já fazia essa associação mesmo sem saber, Sim. sem ter esse conhecimento, esse estudo, né? E realmente isso foi comprovado depois, que as vibrações mais baixas elas correspondem aos estados negativos, né? Então, isso está super associado à nossa saúde. Total. Porque hoje a epigenética já comprovou que a qualidade dos nossos pensamentos influencia a qualidade das nossas células. E os pensamentos influenciam as nossas emoções, que influenciam os nossos sentimentos. Então, se eu estou com um pensamento negativo, o meu corpo, as minhas células, elas estão sentindo isso. E a vibração dessas células vai acompanhar a qualidade desses pensamentos. Então, está tudo associado, né? Essa parte da a física quântica, ela vem para nos ajudar em relação à saúde, como que a gente pode trabalhar a saúde dos pacientes, ensinando esses pacientes a terem pensamentos mais positivos que negativos. O próprio doutor Amit fala. O nosso cérebro ele é de fábrica 5 vezes mais negativo que positivo. Tem paciente meu, quando eu falo isso, que fala assim: nossa, eu achava até que era mais. Eu falei: não, é de fábrica, pode piorar. Pode piorar. E geralmente piora, né? Porque a gente vive num planeta que é muita coisa negativa acontecendo. Tem coisas positivas? Tem muitas coisas positivas, mas no geral a frequência ela é mais baixa e por isso que é muito difícil, por exemplo, quando você tem duas pessoas convivendo, uma com uma energia muito baixa e outra com uma energia muito alta, é muito mais comum a pessoa da energia baixa puxar a outra para baixo do que a que está com a energia mais elevada puxar a que está embaixo para cima, né? Então, por isso que a gente tem que sempre tomar muito cuidado com o ambiente que a gente frequenta, as pessoas que a gente convive, né? Tudo isso está influenciando a nossa saúde o tempo todo, sem a gente perceber. Ô, Dani, tá, falamos tudo isso. Então, isso significa que primeiro a mente adoece e depois o corpo físico? Na verdade, assim, primeiro o desequilíbrio ele acontece no nível sutil, né? Tá. Então, tá tudo conectado. Então, assim, se você está vibrando, se você está com pensamentos negativos, isso vai influenciar na sua frequência, né? Que vai influenciar nas suas emoções, nos seus sentimentos e tudo mais. Então, a gente consegue até. Eu estava numa reunião antes de vir para cá e eu estava explicando justamente isso. A gente consegue até tratar preventivamente muitas coisas. Porque hoje a gente tem tecnologias quânticas que a gente, fazendo a leitura do seu campo eletromagnético, a gente consegue identificar se tem algum desequilíbrio a nível vital, a nível energético, e entendendo que aquele tipo de desequilíbrio, aquele desequilíbrio específico, ele pode provocar uma determinada doença, a gente consegue tratar preventivamente uma doença física. Jura? Sim, total, com toda certeza. Então, por exemplo, vou pegar uma situação bem comum. A mulher que tem o câncer de mama. Tá. Você pode falar com essa mulher, conversar com ela Ela e já tem o vamos câncer. dizer que ela está com câncer de mama. Tá. É clássico, câncer de mama é
Desilusão, é mágoa, é ressentimento, revolta, raiva, assim. É muito comum a mulher que foi abandonada, a mulher que passou por um processo de divórcio, a mulher que, né, passou por uma separação, ela desenvolveu um câncer de mama. Ah, mas todas as mulheres que passam por isso vão desenvolver? Não. As que vão desenvolver são aquelas que afloram nelas esses sentimentos que eu acabei de dizer e elas mergulham nesses sentimentos. Então, a mulher que está sofrendo, a mulher que está magoada, a mulher que está ali reclamando, a mulher que está se sentindo a vítima da situação, ela precisa tratar isso. Ela precisa tratar essas emoções, esses sentimentos, ela precisa ressignificar tudo isso e se livrar desse peso. Caso contrário, ela vai poder sim desenvolver um câncer de mama ou algum outro tipo de câncer. Mas é muito comum a mulher que foi magoada, abandonada, vitimizada, ela ter o câncer de mama. Por quê? Porque esse chakra cardíaco, que é o chakra que está aqui nessa altura, né, do peito, ele é uma energia que emana para os pulmões, para o coração e para as glândulas mamárias. Então, quando esse chakra está bloqueado, quando ele está sobrecarregado, ele vai se sutilmente, energeticamente, a gente não trata isso que está acontecendo a nível energético, e isso vai se acumulando, vai, né, vai somatizando ali, aquilo vai culminar em uma doença física. Cara, isso é tão louco, porque eu acredito total. Eu vou te contar um caso, a minha mãe faleceu de câncer, né, em 2020. E por muitas vezes a gente se sente, assim, indignada. Ah, mas por quê? Né? Por que aconteceu isso com ela? Ela era uma pessoa muito ativa, profissionalmente falando, gostava de ajudar muita gente e tudo mais. E aí o meu pai falou assim pra mim, minha filha, sua mãe sempre foi uma pessoa muito negativa. Em que sentido? E isso é real, ela era uma pessoa que ela sempre queria ver antes o que poderia acontecer de ruim. Então, eu vou te dar um exemplo. Quando a gente abriu o ClipTube, que a gente mudou da primeira sede para a segunda, essa aqui é a terceira, na segunda sede ela foi lá e falou assim, minha filha, não, você tem que botar um negócio aqui, porque pode vir um bêbado por fora da loja e vomitar. Eu falei, mãe, qual a probabilidade de vir essa pessoa? Então, assim, ela tava sempre pensando No pior. no pior. E aí ela ficava se prevenindo, tipo assim, pensando em estratégias para prevenir o que ia vir de pior. E que nem veio ainda, que nem aconteceu. E provavelmente nem poderia vir. Né? Exato. E aí, fazendo essa reflexão, eu comecei a olhar para mim. Porque nós, querendo ou não, somos criados pelos nossos pais e a gente acaba pegando repetindo padrões. E aí eu falei assim, cara, eu tô achando que eu tô negativa. Eu tô achando que eu tô... eu preciso mudar isso. Preciso mudar. E meu marido falou, cara, ele precisa mesmo. E eu comecei a fazer esse autoconhecimento e aí eu vejo a importância, né, da gente olhar para nós. Porque é muito fácil a gente apontar o dedo pro outro, né? E falar dos defeitos do outro e a gente começar a olhar para dentro. E aí eu falei, cara, eu preciso mudar. Porque senão já tem um fator genético. Sim. Né? Dela ter tido isso. Eu falei, eu vou mudar. Cara, hoje eu olho as coisas só com olhos positivos. Ai, que maravilha. Então, assim, cara, meu pneu furou, sabe agora? Meu pneu furou. Aí eu falo... O pneu voou, assim, ficou só a roda no carro. Eu falei, eu com as crianças no carro, tenho 4 filhos. Nossa. Eu falei, graças a Deus eu tenho um carro. Graças a Deus não aconteceu nada. Sim, com ninguém. Com ninguém. A gente troca, já troquei os 4 pneus de uma vez, porque a gente vai fazer uma viagem no final do ano. Olha aí, Deus falou comigo, falou, Marina, você tinha que passar por isso. Maravilhoso. Sabe? E aí a gente vai vendo atitudes assim que às vezes a gente não repara o tanto que a gente é pessimista. É verdade. Principalmente nesse mundo tão conectado, né, Dani? Que a gente tá sempre olhando pro outro, a gente tá... Exatamente. E eu vi um podcast que a menina falou assim, quem compara, para. Quem admira, mira. E na internet as pessoas ficam se comparando. Ah, porque ela tem mais que eu, porque ela é mais bonita, porque ela tem mais dinheiro. Não, e muitas vezes, até outro dia, até alguém estava falando, a gente estava numa roda de conversa, alguém estava falando, às vezes você está
comparando sua vida com a vida de outra pessoa que tá ali, às vezes ela tá num carrão, às vezes ela tá numa viagem maravilhosa, mas você tá vendo só aquela Só casca. aquele Você recorte. não sabe o que que tá se passando dentro daquela pessoa, porque, olha, hoje em dia, o índice de pessoas que tiram a própria vida aumentou muito. E a maioria dessas pessoas, por incrível que pareça, quando aconteceu, as pessoas, os familiares, as pessoas próximas, não entenderam por que que a pessoa fez isso. Nossa, mas essa É pessoa era super surpresa, né? feliz, essa pessoa ela tinha uma vida ótima. Nossa, essa pessoa. Eu lembro que há uns anos atrás aconteceu isso com um amigo de uma amiga minha, em São Paulo. Ele, um médico, dermatologista, super bem sucedido, 30 e poucos anos, e, Tirou a e ele própria tirou a própria vida. E aí ela falou, Dani, ninguém entendeu. Eu falei assim, essa pessoa, ela estava num sofrimento tão profundo, só que a gente precisa estar sempre bem, né? A gente precisa estar sempre sorrindo, a gente precisa estar. E aí as pessoas, talvez, elas fiquem até com vergonha de pedir ajuda, né? Nossa, tá todo mundo tão bem, é tudo tão perfeito, o mundo é tão Exato, perfeito. Eu tenho que acompanhar, eu tenho que estar nesse padrão para ser aceito. exato. Entendeu? Muitas vezes isso acontece. E aí, só que a pessoa ela não dá conta. E aí chega num ponto que ela comete, né, esse ato, mas porque não conseguiu pedir ajuda, não conseguiu se mostrar vulnerável, muitas vezes, né? E isso é muito importante, a gente poder ser quem a gente é, de Até verdade. financeiramente falando, né? A gente vê que existem pessoas simples que são abundantes e pessoas riquíssimas e que às vezes vivem numa escassez, né? Exatamente. Então, assim, E é a mentalidade, né, que vai exato, definir. Então, a pessoa que ela não é rica, não tá, né, jogando dinheiro, né, pela janela, mas ela sabe valorizar o que ela tem gratidão, e aí ela percebe que, nossa, isso tudo aqui me supre, né? Eu não exato, preciso de tanto. exato. E às vezes, muitas vezes é uma pessoa muito mais feliz do que uma pessoa que tem muito dinheiro e que muitas vezes não consegue se conectar com a sua espiritualidade, que é a coisa mais importante que existe na nossa vida, né? A pessoa que não tem uma conexão com a sua espiritualidade, ela vai estar sempre faltando alguma coisa. Como é que a gente Né, tá conecta com a nossa espiritualidade? então, tem várias formas. Primeiro, uma forma da gente se conectar com a nossa espiritualidade, que eu acho que é a base de tudo, é a gente investindo na nossa saúde, né? Porque enquanto a gente está doente, a nossa prioridade vai ser ficar bem, vai ser se curar, vai ser se tratar e tudo mais. Então, você tira muito, às vezes, o foco, né, da espiritualidade. Fala assim, não, gente, isso não é prioridade, né? Isso aí eu tenho que resolver essa doença, eu tenho que fazer esse tratamento, eu tenho que fazer esse exame, eu tenho que tomar esses remédios, eu tenho que me cuidar aqui. Então, a primeira coisa é você conseguir trabalhar a sua saúde, claro, você trabalhar a verdadeira saúde, né? Que eu considero que é a saúde preventiva. É a saúde que você trabalha diariamente para você não ficar doente. Porque as Essa é a pessoas só verdadeira cuidam saúde. quando já tá, Só o negócio cuida, já tá aí cuida da instaurado. doença, não cuida da Exato, saúde, né? não cuida da saúde, né? Essa é uma diferença interessante, né? Entre cuidar da saúde e cuidar da doença. Quando você está Gostei. doente, você vai cuidar da doença, você não vai cuidar da saúde. Agora, quando você está saudável, aí a gente tem um protocolo muito interessante na clínica, que é um protocolo para potencializar a sua saúde. Então, eu estou bem, eu estou no fluxo de bem-estar crescente, eu acordo bem, eu trabalho, eu produzo, eu sinto bem-estar, eu sinto alegria, eu estou bem, mas pode melhorar. Então, a gente tem aí vários recursos que a gente trabalha com os pacientes para eles se manterem saudáveis e eles fazerem o tratamento que a gente propõe na clínica uma vez. Então, você, na verdade, não é só um tratamento, acaba sendo uma mentoria também. Porque a gente vai ensinar esse paciente a como se manter saudável depois que terminar o tratamento que ele precisar, né? Tratar o que ele precisa tratar. É uma mudança de hábito, na É uma verdade. mudança de Mentalidade. filosofia de vida, de mentalidade, paradigma. Você vai mudar o paradigma, porque desde cedo a gente já nasce tomando remédio, né? Então todo bebê já tomou um Luftal da vida, Já, já, tá né? fora. Exatamente. Então a gente já nasce, tá não sei o que, toma um remédio. É. Eu tô com não sei o que, toma um remédio. É sempre um remédio Eu e a sou gente, farmacêutica, eu sou a louca do remédio. pois é, e a gente fica sempre com aquela coisa de que, o remédio vai resolver minha vida, o remédio isso. Eu tenho um amigo
que ele é psiquiatra. E ele fala, Dani, o que eu mais recebo lá na minha clínica? Pessoas que chegam na clínica falando assim, doutor, eu tô triste, me dá um remédio? Ah, doutor, eu só não tô assim, me sentindo muito bem, tô meio desanimado, me dá um remédio aí, pra eu ficar mais animado? A Então, pessoa se autodiagnostica, né? Ela fala, eu tô triste, me dá um auxílio, eu tô ansiosa, não, me dá um mas auxílio. já é cultural, a gente acredita que o remédio vai resolver a nossa vida, e não vai. Não vai resolver. A gente Resolve o precisa. sintoma, né? Exatamente, resolve o sintoma, não resolve A a causa. causa do problema, né? Então, a gente precisa parar e a gente precisa olhar pra gente. A nossa vida, né, de modo geral, ela tá tão acelerada, né? A gente é tudo rápido, então fast food, né? Então já incute aquele negócio na sua cabeça que você tem que comer rápido. Você não pode perder tempo. Né? Você tem que comer rápido, você tem que fazer tudo rápido, porque você não pode perder tempo. E assim, gente, tá correndo pra quê? Você tá correndo essa maratona pra quê? Né? Isso só vai prejudicar a sua saúde, porque isso causa estresse, né? Isso causa ansiedade. Então, você perguntou, né? Como é que a gente se conecta com a nossa espiritualidade? Então, em primeiro lugar, cuidando da saúde, para você estar bem, para você poder cuidar da sua espiritualidade. E também parando, né? Fazendo esse movimento de parar, de poder se perceber o que que eu estou sentindo, que emoções estão fluindo, o que que acontece em determinada situação, em determinada experiência, o que que aquilo provoca dentro de mim, como eu me sinto, conseguir identificar qual ambiente eu me encaixo melhor, qual ambiente que eu não me sinto bem, que eu não. Então você vai se percebendo, percebendo as suas reações internas e você vai avaliando o que que é bom, não, gente. Esse caminho aqui já não é legal, já fiz, não foi bom. Então, deixa eu ir por aqui. E aí você vai com através dessa autopercepção, você vai se entendendo e se conhecendo, né? E aí, eu acredito muito, assim, você fala, qual a sua religião? Eu não tenho, minha religião é o amor. Minha Legal. religião é Deus e o amor. Então, eu acredito que é fazer o bem, primeiro para você se cuidar, você praticar o auto-amor, o autocuidado, e se conectar com essa divindade. Não se conectar apenas quando você está em apuros, né? Quando você está, que a maioria das Precisando. pessoas, né? É o que acontece. Outro dia, tem um cara conhecido meu que é ateu. E não acredita em Deus, não acredita em nada, e espiritualidade para ele, nada disso. Mas aí, quando tava o filho lá doente, que não sei o quê, não, gente, vamos rezar para Deus isso aqui. Isso não é se conectar com Deus. Se conectar com Deus tem que ser um exercício diário. Na verdade, se possível, a cada instante da sua vida. Porque se você for parar para pensar que essa é a energia mais poderosa do universo, a energia que criou tudo. Deus criou tudo. Você vai começar nessa conexão que você vai fazendo com essa energia divina, com essa inteligência superior, né? À medida que você vai se conectando, isso vai ajudando você a expandir sua consciência em relação a essa espiritualidade. E você vai tendo despertares nesse processo, em que você vai falar assim, caramba, eu recebi uma vida. Eu recebi uma vida, quer dizer, Deus me criou, Deus me concebeu, e eu tô aqui nesse plano, nessa existência, e eu tenho aqui um mundo que ele também criou para mim, para todos nós, com abundância, com tudo que a gente precisa, e o mínimo que eu tenho que fazer é me sentir grato por isso. Mas quem faz isso? As pessoas mais reclamam. Quem faz isso? Então você ter gratidão pela vida, você entender que você é filho do grande Criador. E o que que ele mais quer? Ele quer que você apenas se conecte com ele, para que essa conexão permaneça e que, através dessa sinergia quântica, né, essa sinergia, essa interação, você possa se conectar com o que o Dr. Amit chama de inteligência supramental, a mente supramental, que é uma mente superior, é uma mente arquetípica, porque é lá que está todo o poder criativo e todo o poder intuitivo que chega até nós. Então, enquanto você estiver correndo igual um louco, né, nessa vida acelerada, o fast food, é o fast sex, é o fast tudo, né? Tudo tem que ser rápido, correndo, você não pode perder tempo. Enquanto você estiver nessa loucura,
você não vai se conectar com Deus, você não vai se conectar com a espiritualidade, porque você precisa parar e você precisa também acalmar sua mente, você precisa limpar sua mente, porque num ambiente sujo, Deus não entra. A espiritualidade, ela não entra. Então, você precisa fazer esse movimento de diminuir esse fluxo de pensamentos, para que aí sim você vai abrir o canal de conexão com essa mente supramental, que é a mente arquetípica, que é onde está todo o poder criativo, de onde vem todo o poder da criação em si, que a gente nunca vai chegar nessa mente, a gente nunca vai chegar nesses poderes supramentais, né, da intuição, do poder criativo, nessa mente cognitiva racional ordinária que a gente tem. Então aqui está nesse nível, essa outra mente ela está num nível bem acima, bem superior. Então eu acredito que no movimento para essa conexão com a espiritualidade ele acontece assim, e tem que acontecer todos os dias. Agora, eu também não acredito em assim, Deus, vamos lá, Deus, vem aqui e tal, vamos. Eu acho que precisa ter um movimento, uma prática mais profunda, sabe? E aonde que eu encontrei isso? Eu encontrei isso no yoga. Então, o yoga, principalmente o Kriya Yoga, né, que é uma linha do yoga, eu sou formada em Hatha Yoga, que é uma outra linhagem. Mas tem um pouquinho do Hatha Yoga no Kriya Yoga também, porque o Kriya Yoga é uma linhagem que ela capturou de várias linhas do yoga diferentes, o que eles consideravam que era o mais potente, o mais importante, o que vai gerar mais resultados para as pessoas. Então, eles têm uma metodologia hoje que é cientificamente comprovada, ou seja, se você praticar, você vai ter resultado. E assim, eu gosto de pesquisar, né? Quando eu estou fazendo alguma prática, quando estou fazendo alguma coisa, eu gosto sempre de ir atrás do conhecimento também. E eu li recentemente num livro que eu estou lendo sobre Kriya Yoga, uma coisa que é bem verdade, que eles falam que o pagamento do Kriya, ou seja, o resultado que você tem, ele é pago à vista e em dinheiro. Não é aquela prática assim, que você vai assim, daqui a 6 meses você vai ter um resultado, Não, a partir do primeiro dia que você praticar, você já começa a ver os resultados. Então, o Kriya Yoga, ele tem realmente uma proposta que eu considero muito válida, muito profunda, porque ele vai trabalhar, a metodologia vai trabalhar o seu corpo físico, a sua respiração e a sua mente de uma forma muito, assim, É corpo, mente e espírito, né? exatamente. Então, vai trabalhar tudo isso de uma forma muito sistematizada, assim, para você conseguir elevar o seu nível de energia, preparar o seu corpo físico para elevar esse nível de energia e você conseguir fazer essa conexão. Então, é uma coisa surreal, assim, o bem-estar que você sente. Isso melhora também a saúde, porque tô aprofundando, né, nas minhas pesquisas, então eu já vi que cada movimento corporal que a gente faz, ou respiratório, ele vai contribuir em termos da vitalidade dos seus órgãos internos, as suas glândulas, o funcionamento das suas glândulas, os neurotransmissores, né, que estão correndo no seu organismo. Então, tudo isso vai melhorar a partir dessa prática. Claro, aí você tem que ter uma boa alimentação, você tem que, né, uma filosofia de vida ali que você vai seguir. Mas só de você estar fazendo essa prática, eu indico para todos os meus pacientes, porque eu falo o seguinte: eu não quero mais que você volte aqui na clínica para fazer tratamento. Porque você não nasceu para ser doente, você nasceu para ser saudável, você nasceu saudável. Então não tem por que você ficar toda hora tomando remédio e fazendo tratamento. Só que para você se manter saudável, você precisa desenvolver um trabalho diário para isso. Porque se você for pensar, né, que esse planeta que a gente está inserido, ele foi construído dentro de uma perfeição. A gente tem a natureza, né, que supre as nossas necessidades, a gente tem o sol, é tudo perfeito, mas o ser humano, ele deu um jeito, né, de desequilibrar tudo isso. Então a gente toma hoje uma água que é contaminada, a gente respira um ar que é contaminado, a gente come uma comida que é contaminada, a gente tem relacionamentos hoje muito tóxicos, hoje é muito comum. Então a gente precisa se limpar de tudo isso no primeiro momento e depois se blindar. Então, a metodologia Niroda, ela vai trabalhar a mentalidade do paciente para que ele chegue nesse nível de consciência
em que as más experiências elas não conseguem permanecer. Inclusive, esse é o significado da palavra Niroda. Niroda é uma palavra que vem do yoga, que significa um elevado nível de consciência em que as más experiências elas não conseguem permanecer. Elas podem até chegar, Me mas lembra, elas... tipo, do Nirvana, né? Que é algo... Tá ligado? Nirvana, Samadhi, né, que são estados de consciência elevado. Então, pode até chegar, tipo, a gente tá exposto a muitas coisas, a gente não tem controle de tudo. Na verdade, a gente não tem controle de nada, a gente tem controle interno, né, de como eu posso agir, reagir diante dos acontecimentos. Se eu tiver um nível de consciência elevado, eu posso até exercer esse controle. Não, peraí, eu fiquei com muita raiva das pessoas, mas eu sei que a raiva vai estressar o meu corpo, vai prejudicar minhas células, eu sei de tudo isso, então eu vou fazer uma modulação emocional agora, que eu vou sair desse estado de raiva. Isso é uma ferramenta que a gente ensina os pacientes a aplicarem. Então você tem esse poder de escolher qual o nível, qual a qualidade dos pensamentos, sentimentos e emoções que você quer ter. Você pode escolher. Olha que incrível isso. E você está trabalhando assim a sua saúde preventiva. Você está trabalhando para se manter saudável e ficar longe das doenças. Ô, Dani, eu escutando você falar tudo isso, cara, brilha meus olhos, porque eu sou muito fã, né, desse tema. Mas eu queria te fazer uma pergunta, que é o seguinte: a minha audiência ela é muito feminina, né? E as mulheres, elas tendem a se colocar num estado de culpa, vou dizer assim, quando elas se cuidam. Do tipo assim, principalmente as mulheres que já são mães, né? Então, Sim, assim, a gente acaba sempre pensando primeiro nos filhos, né? Acaba sempre primeiro pensando no esposo, na casa e vai se deixando um pouco de lado e aí vira uma bomba relógio dentro da gente, né? Que quando estoura, você estoura com muita energia, com muita raiva, com muito, né? verdade. Às vezes até fim de um casamento, briga com o filho, enfim. E aí eu queria que você trouxesse algumas dicas para nós mulheres, como é que a gente consegue ter esse autoconhecimento, esse olhar para dentro, porque no mundo, igual você falou, a gente, querendo ou não, a gente vive nesse mundo acelerado, né? Nesse mundo que, cara, você trabalha, hoje em dia, as mulheres, a gente ainda conquistou o espaço profissional, então, além do lar, cuida do profissional, tem que cuidar dos filhos, do marido, de si, e o si acaba sendo deixado, Negligenciar. negligenciado. E aí, o que a gente pode falar hoje para essas mulheres que estão nos assistindo, para elas conseguirem de fato ter essa conexão com a espiritualidade, ter esse momento seu, talvez uma prática de yoga, né? Algo desse tipo. Ajuda muito yoga. Mas uma coisa muito, muito importante, assim, e aconteceu essa semana, na verdade ontem, eu recebi uma paciente na clínica e ela tá com algumas questões com o filho e ela quer que o filho faça o tratamento. Só que aí, conversando com ela, eu percebi que ela também precisa do tratamento. E eu falei com ela assim, eu falei, ó, a gente tem uma ilusão de que a gente tem que fazer de tudo para os filhos, claro que a gente tem que fazer, mas sem se esquecer de nós. Então, o Bert Hellinger, que foi o precursor das constelações familiares, tudo, inclusive trouxe para o Brasil, né? Tem vários consteladores aqui no Brasil que foram formados por ele. Minha formação é na Hellinger Schule, mas não foi com ele diretamente. Mas o Bert, ele fez todo esse trabalho, né, de observar o campo do sistema familiar, das suas reações e tudo mais. E ele tinha várias frases que faziam todo sentido, né, em relação a essa questão sistêmica familiar. E ele falava o seguinte: se os pais estão bem, os filhos estão bem. Então, muitas vezes nós, né, pais, mães, a gente tem essa ilusão de, nossa, eu vou me virar do avesso, eu vou me desdobrar, vou me acabar aqui para o meu filho ficar bem. Meu filho tem que ficar bem. Quando, na verdade, o movimento é o contrário. Você ficando bem, por conseguindo, sistemicamente falando, Ele vai isso ficar vai bem. influenciar na vida do seu filho positivamente. Então, não é que você tem que deixar o seu filho de lado e só vai cuidar de você, não é isso.
mas em primeiro lugar cuidar de você. Porque se você tá bem, qual é o tipo de relação que você vai ter com seu filho? Uma relação harmônica, saudável. Você está vibrando essa frequência. Exatamente. E aí você vai ter mais paciência, você vai se conectar mais com seu filho, você vai ouvir mais, você vai lançar um olhar de conexão em que você realmente vai enxergar o seu filho. Porque muitas vezes, a maioria dos pais não enxerga o filho, não. Ah, tá bom, filho, tá bom, deixa aí, depois eu vejo. E Entrega o aquele telefone, né? exatamente, aquele atropelamento, uma coisa atrás da outra, e você, daqui a pouco você tá tonta, você não sabe nem o que que você fez, o que você não fez. E também não, menino, fica quieto aí, toma o celular aí, fica aí. Não, esse menino tá falando demais hoje, Exato. sabe? E não dá aquela atenção genuína no sentido de, não é que você tem que ficar horas e horas, mas o tempo que você tem com seu filho, que seja um tempo de qualidade. E para você oferecer para ele um tempo de qualidade, você tem que estar bem em primeiro lugar. Então, muitas vezes, existe um conflito, né, familiar, principalmente pré-adolescente, né, adolescentes, tudo, em que muitas vezes se os pais se equilibrarem, o filho não precisa nem de tratamento, né? Só por esse equilíbrio dos pais, isso já vai emanar, já vai reverberar na vida da criança, do adolescente. Então, isso é uma informação importante, porque muitas vezes, você falou da culpa, né? Muitas vezes a mãe, ela pode pensar assim: nossa, não, eu não vou para academia, imagina, vou deixar o meu filho aqui, eu vou para academia, aí eu tenho que ficar muito tempo com meu filho. É muito melhor você ir para academia, você fazer uma atividade física, você voltar melhor e você ter um tempo de qualidade com o seu filho, do que você ficar estressada um tempão com o seu filho. Você só vai estressar o seu filho, entendeu? Fica E aquele ambiente, né, pesado, e você não vai ter não vai ter uma relação harmônica, saudável, uma relação de ganha-ganha, uma relação em que o seu filho vai poder crescer dentro da relação a partir dessa conexão com uma mãe saudável. Então tem que pensar nisso. Porque o que que acontece? Dentro da terapia quântica integrativa, a gente trabalha muito investigando a causa. Então, assim, o filho não tá bem. Quantas vezes? Eu tenho várias amigas psicólogas. Dani, o filho não tá bem. Chega aqui com o filho tá agitado, o filho tá não sei o que, tá não sei o que. Eu converso com os pais e falo assim, gente, quem não é o precisa. filho que tá precisando de psicóloga, são vocês. Então, tratem-se, né, que tudo vai se equilibrar. E é Entendeu? engraçado que normalmente a tendência é a gente colocar a culpa no outro, né? Ai, meu filho que tá ruim, quando na verdade quem precisa de ajuda sou eu. Né? Exatamente. É isso aí. Então a gente precisa olhar para as experiências, para as situações, além do que está sendo visto com os olhos. O que está por detrás? A gente tem que entender o que está por detrás daquela dinâmica familiar. A gente tem que entender o que está por detrás daquela experiência. Porque a experiência, ela é um efeito de algo que veio antes. E às vezes até o pai e a mãe que viveram uma infância e tem uma crença lá de trás, né? Então tem que tudo. É aquilo, né, da constelação, de você olhar tudo para trás para você ver quais são as crenças que de fato tem aqueles pais que estão talvez jogando essa crença na criança. Sim, também. E tudo E vai. quantos padrões que a gente vê, né, sendo repetidos. Ontem mesmo, uma paciente trouxe, né, a questão familiar do pai que tinha ali um determinado comportamento e que o irmão dela está repetindo Repetir. exatamente o mesmo comportamento do pai. É muito comum. Então, se a gente não se observar as nossas reações, como a gente está lidando com as situações da vida, como que a gente está lidando dentro dos nossos relacionamentos, se a gente não tiver essa percepção além da experiência que está acontecendo ali, e identificar, poxa, mas da onde está vindo isso? Isso não é meu. Mas está no meu campo. Mas da onde está vindo? Se a gente não fizer esse movimento, a gente fica só nesse looping, a gente fica repetindo padrões, a gente fica repetindo situações na nossa vida que você mudam as pessoas, os padrões continuam, mudam os lugares, os padrões continuam, e você não vai resolver enquanto Ô, você Dani, você não. falou de natureza.
E Hum. eu tenho uma prática que eu faço, né? Lá na minha casa tem um jardim bem grande. E toda vez que a gente chega em casa, eu e meu marido, a gente tira os sapatos e vai pisar na grama. Nossa, maravilhoso. Ground. Eu amo, assim, é uma coisa que me faz bem, É sabe? maravilhoso. Parece, eu não sei qual é Perfeito. eu não sei te dizer cientificamente, aí eu tô te perguntando, mas cara, parece que tá descarregando toda a Mas tá energia. mesmo, é um aterramento, né, que você É tipo um faz. fio terra É, mesmo. é exatamente isso. E você vai equilibrar todo o seu campo energético fazendo isso. Então, assim, é muito indicado. Claro, que você que tem a casa já lá, né, Já tem o já tem jardim, né? jardim, né, fazer todo Facilita. dia, o ideal era todo mundo fazer todo dia. Mas principalmente assim, né, quando você pega um voo, né, você pega um avião, nossa, seu campo eletromagnético ele fica totalmente Desequilibrado. desequilibrado depois de um voo. Sei lá, depois de uma reunião né, que o ambiente Tensão, estava muito pesado e tal, depois de uma discussão, essas coisas que acontecem na vida das pessoas, você ir lá fazer o ground, né, você tirar, ficar descalço, pisar na grama, pisar na terra. Nossa, é bom maravilhoso. demais. Agora, uma coisa também incrível é abraçar a árvore. Tem gente que fala É, que o povo é doido, né? Ah, fulano é doido, abraça a árvore. Doido não, ela é consciente. Porque abraçar a árvore também você vai captar. Imagina que a árvore ela tá trazendo lá do solo ali, ela tá trazendo toda uma energia que vai até o topo e ali tem um movimento energético muito grande ali enfim, de toda aquela bioquímica, né, natural das árvores, então você abraçar uma árvore, tanto que se você fizer o teste, você abraçar uma árvore, quando você, depois de 5 minutos, você vai se sentir mais leve, você vai se sentir mais relaxado, você vai se sentir mais tranquilo. Então é muito bom também. você vê que às vezes a gente acha que, né, ai, eu preciso. E são, às vezes, hábitos Coisas muito simples. simples que a gente pode fazer no dia a dia ali, que vai levar a tua frequência para outro nível e você vai se sentir mais leve, mais tranquilo. Porque às vezes as pessoas acham, não, porque eu não tenho tempo de ir na terapia. Já bota um monte de empecilho, você já viu? Eu não Sim, tenho tempo de fazer isso, eu não tenho tempo de fazer aquilo. Cara, você tira seu sapato e pisa na grama, que exatamente. já E vai, já é terapêutico. já é terapêutico. Então tem muita coisa. Na verdade, eu acredito que se as pessoas expandem a consciência em relação à saúde, elas entendem que elas nasceram para ser saudáveis. E que tem, isso tudo a gente dá todas as orientações na jornada terapêutica que a gente faz com os pacientes. E ela recebe todas as orientações do que ela tem que fazer para ela se manter saudável. Essa pessoa provavelmente ela vai viver uma vida inteira sem precisar de remédio, sem precisar de tratamento, saudável, bem, com energia. Uma reclamação que é muito comum lá na clínica, as pessoas reclamando de fadiga. Eu durmo cansado, eu acordo cansado, Sim. eu acordo no meio da noite, eu não consigo relaxar, eu passo o dia cansado, eu depois do almoço fico mais cansado. Quando é final da tarde, eu tô mais cansado. Eu falei, meu Deus do céu. Então, isso é muito comum. Agora, por quê? Porque as pessoas têm hábitos que, que estão agindo contra elas mesmas. A Então, é o que própria você falou. alimentação, né? Às vezes as pessoas nem sabem. Sim. Cara, você comer um negócio desse, isso vai te dar fadiga, vai, Vai. E tem né? alimentos, nossa, impressionante. Eu como assim, raramente, né? Alimento com muito açúcar, tal. Às vezes você tá num evento, tal, você fala, não, vou. Menina, é impressionante. É, Você come, mas é na hora, você já sente uma coisa diferente do sabor. diferente. Você é aquela química, né, dos industrializados, é corante, é É, estabilizante, é conservante, é todas aquelas coisas lá. Aquilo vai ter uma influência na sua total. bioquímica absurda. Então, claro, você comer de vez em quando, tudo bem, mas tem gente que come todo dia. Exato. Tem gente que come fast food todo dia, hambúrguer todo dia. Chega em casa, iFood. Não sei o que é iFood. Tudo É, é o rápido, é o fácil, né? Eu vi uma nutricionista falando que eu achei muito legal, que ela falou, gente, desembalem menos, descasquem é mais. isso. Descasca fruta, É isso. descasca os legumes É que essa você comer. consciência. Só que é mais fácil você desembalar pra comer uma bolacha, um trem, um salgadinho, né? E aí, mal sabe essa pessoa o tanto que isso tá fazendo mal. Sim, mas hoje a gente tem tantas receitas saudáveis e rápidas que a gente pode fazer. Ontem mesmo eu fiz lá em casa, né? Eu tava.
assim, não queria jantar. Eu falei assim, vou fazer um lanche e tal. E aí eu fiz. Menino, eu botei uma mussarela, assim, na frigideira, né? Que eu acompanho. Menino, tanto de receita saudável que chega pra mim, porque é uma coisa que eu procuro. Então é toda hora uma receita. Aí era uma receita que era o seguinte: era você cozinhava 3 ovos. E aí eu não tinha a maionese nesse dia, eu não tinha a maionese, que é a maionese mais natural, né? Que você faz com ovo e azeite Sim. e sal. E você pode botar um temperinho e tudo. Eu tinha só que é do supermercado mesmo, mas eu botei bem pouquinho. Você cozinha esses 3 ovos, aí você descasca, né? Ele tá durinho, então você vai picotar ele. Picotar, vai ficar ali, né, granuladinho. Aí você vai, bota eu botei uma de chá, assim, daquela pequenininha, mas é tipo uma colher de sopa não, de sobremesa, Uhum. da maionese, mas tem que ser a maionese boa, né, a natural que você faz em casa. E sal, mistura, vai virar um patê. Aí você pega aquela mussarela que você botou na frigideira e aí em cima você salpica um pouquinho. Eu botei muito pouco. Só pra dar a ligazinha, não ficar aquele queijo. Aí o queijo fica, ele fica crocante, né? Tipo, fica mais douradinho. Uhum. E aí em cima tapioca, né? Você bota, espalha ali, depois você vira. Aí o queijo já tá tostadinho e vira tipo uma panqueca, entendeu? Aí você coloca aquele ovo Que temperado e tudo. delícia, Menina, aí gente. você fecha. Maravilhoso. Uma delícia. E uma comida rápida, saudável. Agora você pode fazer essa casquinha, né? Que você envolve ali o recheio. Você pode fazer, eu já vi. Eu já fiz uma vez com abobrinha, até procurei, mas não tinha mais abobrinha lá em casa ontem. Abobrinha bem fininha, raladinha, você bota o queijo derrete, vira aquela crostinha, você bota a Abobrinha. abobrinha em cima, ela vai grudar no queijo, vai virar tipo a panqueca também. E você bota ali dentro, você pode botar frango desfiado, já fiz com frango desfiado. Aí você pode botar esse patê de ovo, você pode botar várias coisas ali que você pode. Gente, até dica de receita que a Dani tá dando. Que Super mulher nutritivo, super nutritivo. E uma delícia. Porque, gente, eu gosto de comer. Eu gosto de comer coisa Não, comer é bom demais, gostosa. né? Claro, e o doutor Amigo, sabe o que ele fala? Ele fala, gente, a comida é um dos nossos prazeres. Sim. Só que assim, a gente não precisa acabar com a nossa saúde pra ter esse prazer. Dá pra comer gostoso e saudável, Exatamente, né? exatamente. Porque o pessoal quer o mais fácil. É, É porque eu sempre falo isso pros meus filhos até. Gente, não, o cérebro, ele busca a facilidade, ele busca o conforto. É mais fácil mesmo ficar no quentinho, no gostosinho, só sim, que você não cresce aí. Você verdade. cresce no desconforto, É. na dor. Então, você crescer, quer ficar bonito, Tem que dói, estressar o você tem músculo. que estressar, você tem que ir lá fazer. Então, assim, tudo na vida é assim, a gente precisa, né, sair dessa zona de conforto. Sim, Vai fazer sua comida saudável, vai ficar gostoso, você exatamente. vai comer bem. Não, e outra coisa também, né? Tem um outro aspecto aí em relação a você fazer a sua própria comida. Você tá fazendo aquela comida, você tá fazendo com amor. Exato. Aquela comida que chega do iFood, você não sabe se a pessoa tava mal-humorada, você não sabe. Tanto que tem muitas vezes a pessoa pede uma comida no iFood ou ela come no restaurante, ela passa mal. Aí você fala, nossa, mas um restaurante bom, a comida estava estragada. Não, a comida não estava estragada. Mas a energia, porque tem energia naquela comida. Então a pessoa Que que a está pessoa fazendo a comida, cozinhou. ela está passando uma energia para aquela comida. Olha que loucura. E aí você está absorvendo a energia que veio daquela pessoa que você nem conhece, não sabe nem quem é, mas a energia dela, ela tá ali entranhada naquela comida que você está comendo. Então, se você está fazendo a sua comida, você vai ter a certeza que você está fazendo com amor, que você está fazendo com atenção, que você está caprichando, que você está fazendo uma coisa boa para você mesmo, né? Cara, e depois o resultado, né? Quando a gente come assim, no dia seguinte, você fala, ai, venci, não pedi iFood, não comi açúcar. Cara, é bom demais, É, é uma sensação. E maravilhoso. aí você vai criando hábito, porque você quer fazer isso de novo. Porque o que é legal é o resultado, né? Ninguém gosta de ficar. Eu, por exemplo, não gosto de puxar ferro na academia, mas eu vou porque eu Tem sei que ir. que precisa, eu sei que vai me fazer bem. E aí depois que eu saio, eu falo, nossa, que Valeu a sensação. pena, Ai, né? valeu. Ai, que bom. Ai, Que que bom que eu bom. vim. Às vezes a Eu pessoa não vim. queria ir. Exato. Foi assim, ai meu Deus do céu, tá, eu vou. E aí quando termina, você fala assim, nossa, ainda bem que eu vim, né? Exato. Na verdade, assim, o dia que você não quer é o que você mais precisa ir, Exatamente. né? É o dia que você mais precisa ir. Dani, que papo gostoso. Maravilhosa. Eu vou fazer um bate-bola final. Tá, Antes da joia. gente terminar, você pode falar numa palavra só, ou você pode dar uma aprofundada, Tá bom. tá? Uma palavra que te define. Aprendiz. Que linda. Um livro que você indicaria aí que te transformou pra galera.
Nossa, tem tantos, mas tem um do Dr. Amit, do Dr. Amit já li praticamente todos. O Universo Autoconsciente, para quem quiser começar a entender a física quântica, entender a questão da energia, o universo consciente, é um livro maravilhoso dele. E não é um livro assim que tem uma linguagem muito Difícil, científica, sabe? Muito assim. difícil de ler. Não, é um livro dele que é tranquilo de ler. Você gosta de ler? Eu amo ler. É muito. Menina, eu termino um livro, eu começo o outro, eu termino um livro, eu começo o outro. Tá, agora, Yoga Sutra de Patanjali também é um livro maravilhoso, que fala do yoga, né? Porque o yoga, as pessoas pensam assim, yoga. Vou ficar lá Yoga é um exercício. é, Não, tem gente que fala que é exercício físico, de tem gente que fala. flexibilidade. Tem gente que fala que é alongamento, tem gente que fala. Gente, eu falo, nossa, as pessoas não sabem o que é yoga. Yoga, gente, a palavra yoga significa união, né? Tipo, união com o divino, você se reconectar e tudo. Mas a filosofia do yoga É lindo. é uma sabedoria tão incrível. Ali tem tudo. Tem tudo, 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 tudo que você precisa saber na sua vida. Então, Yoga Sutra de Patanjali também é um livro maravilhoso, assim. Eu tenho vários. Uma frase que você repete pra você mesma. Deus fica aqui. O tempo todo. Deus fica comigo. Deus, pra onde eu vou? Fala aí. Deus, Me dá um sinal. me dá um sinal, eu tô em dúvida aqui, esse negócio. Cara, o que que eu faço com essa pessoa? Que a pessoa quer isso, a pessoa. O que que eu faço? Porque, assim, eu vou arriscar, eu ficar decidindo as coisas, né? Quando eu tenho. Claro, quando a coisa é óbvia, né? Eu não preciso perguntar nada, mas eu vou arriscar. Eu, que, né, sou um ser humano que tem. A gente tem limitações. Eu tomar a decisão. Eu tenho ele aqui do meu lado o tempo todo, à minha disposição, 24 horas por dia. Eu não vou perguntar pra ele que sabe de tudo. Não, gente. É isso. Deus fica aqui. Deus, de manhã quando eu acordo. Deus, estou aqui para te servir. Que esse dia seja completamente, né, todo dedicado a ti. Coloca na minha mente os teus pensamentos, coloca as tuas emoções, coloca na minha boca as tuas palavras, para que tudo seja conduzido dentro do que o Senhor quer para minha vida, para que eu possa realizar o teu propósito que foi designado para mim neste planeta. Então, tudo ele. Que lindo. É tudo ele, gente. E é tudo ele quando você descobre. Vou falar uma coisa para você. Quando você descobre isso, você vive o paraíso na Terra. Sua vida vira um paraíso na Terra. Porque ele é tão maravilhoso que, cara, não tem mais medo, não tem mais insegurança. Ah, deu errado? Tudo bem. É porque tinha que ser assim, mas vai resolver, vai ser conduzido, vai ser direcionado, vai ser. Gente, viver assim É bom demais. é maravilhoso. Então isso aí está. É o Deus vivo, né? É você, é o que eu falei. Não é quando você tá no perrengue, ah, meu Deus, me salva, me ajuda. Sim. Não. É você realmente estabelecer essa conexão e que Deus esteja vivo dentro de você, porque ele está dentro de cada um de nós. Só que para a maioria das pessoas está adormecido, né? Porque ele é tão maravilhoso, ele é tão elegante. Olha isso, gente, ele é tão elegante que ele só entra se ele for convidado. Até nisso ele pensou. Ele falou assim: "Cara, eu amo tanto os meus filhos. Eu amo tanto que eu vou dar até a opção deles, eles não têm que me aceitar, eles vão me aceitar se eles quiserem. Eu vou colocar a lei do livre-arbítrio aqui, porque eles que vão me escolher. E eu estarei com aqueles que me escolherem. E ele vai com tudo mesmo. Ele não poupa. E ele nunca vai ser vencido em generosidade, porque por mais que você queira retribuir esse amor para ele, por mais que você queira se dedicar a uma vida para ele, ele sempre vai te dar muito mais. Ele sempre vai. Assim, uma coisa que não dá para falar. Não dá para falar, é só viver a experiência. Uma mentora que marcou sua trajetória tem que ser mulher. Tem que ser mulher? Uma mentora que. Porque mentores eu tenho alguns. Agora, mentora você me pegou. Peraí. Pensa aí. Tem uma doutora Rosângela Arndt. Eu fiz uma pós-graduação com ela em florais quânticos. E ela, em algum momento do meu doutorado, ela foi minha orientadora e me acompanhou. E eu tenho muita admiração por ela, assim. Ela também, ela tem um doutorado em ciência quântica. Que legal.
também, né? Eu tô ainda nesse caminho, mas ela é uma mulher muito, assim, inspiradora, doutora Rosângela. Um lugar que te renova, Dani. A natureza. Não tem um lugar Natureza. específico, assim, tal lugar, não sei o que, assim, a Tem Chapada dos fato, Veadeiros você eu vai. amo, né? Eu tô sempre lá. É, praia, montanha, assim, natureza, pra mim, onde tiver natureza. Tanto que, assim, meu Instagram, os stories, tem sempre natureza, tem sempre. E onde tem natureza, eu amo. Um medo que você já curou. Um medo que eu já curei. Acho que hoje eu não tenho mais medo, né? Porque com Deus, imagina, você tá com o dono do mundo, você tá com o dono de tudo, quem criou tudo, quem fez tudo. Mas um medo que eu já curei. Eu sempre tinha essa impressão assim de que eu nunca era suficiente, sabe? Então eu tinha medo de não ser suficiente, eu tinha medo de não entregar o que eu tinha que entregar, medo de não dar conta das coisas. Já tive esse medo. Uma crença que você abandonou. Uma crença que eu abandonei. Que as pessoas fazem mal a gente. As pessoas, na verdade, primeiro que elas só entram na nossa vida se a gente permitir, né? Então, porque às vezes quando eu vejo alguém reclamando, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo, aí eu pergunto, onde que fez isso? Lá na minha casa e tudo. Quem deixou entrar? Você deixou entrar, né? Então, você é responsável. Perfeito. O que é felicidade para Dani? É Deus. Felicidade pra mim é Deus, ter Deus. Porque se você tem Deus, você tem tudo. Eu vou te fazer uma pergunta. Você ouve Deus? Como que ele fala com você? Você vai entrar no assunto agora, porque eu já vivi Não, experiências. vem Eu assim. já vivi experiências Mas você com ouve a voz? Deus. A voz? Escuto. É sério? Eu já tive experiências com Deus assim, Não, porque às vezes de. eu vejo as pessoas falando assim, porque Deus falou comigo, né? Tem muita gente, né? Deus falou comigo, mas como que ele falou com você? Não, aí ele me deu os sinais, ele vai abrindo. Mas eu nunca tinha escutado assim de É, ouvir. assim, o que que acontece? Quando você tem algumas ferramentas que a gente pode usar que vai fazer com que você eleve o seu nível de consciência, com que você faça com que a energia, porque o que acontece? A energia, normalmente, existe uma energia que corre Central, né? na nossa coluna vertebral. Só que essa energia, para a maioria das pessoas, ela não sobe. Ela fica aqui nos chakras inferiores, que são os chakras ligados à nossa vida material. Então, se você não trabalha para que essa energia possa subir, porque os chakras superiores são os chakras ligados à nossa espiritualidade. Tá. Então, se você não desenvolve nenhum trabalho, nenhum exercício para que essa energia possa fluir, ela vai ficar aqui. Por isso que está todo mundo correndo atrás de dinheiro, correndo Uhum. atrás de relacionamento, correndo atrás. Não estou dizendo que isso não é bom. Isso faz parte dessa experiência que a gente está vivendo. Mas não é só isso. Tá. Então, para a maioria das pessoas, a espiritualidade não existe. Ela está aqui. Vai viver no dia, né? Resumindo, a maioria das pessoas está Só assim. vive. Eu trabalho para usufruir do trabalho, Exato. do que o trabalho me proporciona, Uhum. o resultado do trabalho, né? Então, assim, eu trabalho pra caramba, trabalho o dia inteiro, aí à noite vai aproveitar a vida, né? Você vai relaxar, você vai tomar um vinho, você vai num cinema, você vai sair pra jantar, você dorme, aí no outro dia começa tudo de Tudo de novo. novo. Você não tem um momento ali para você realmente investir na sua espiritualidade. Quando eu tô falando de investir na espiritualidade, não é fazer aquela oração mecânica que você fica ali repetindo as coisas, às vezes você tá lá pensando outra coisa, você tá lá falando, repetindo, porque muitas vezes é condicionado isso. A conexão com Deus ela tem que vir desse sentimento e dessa elevação dessa energia que vai subir para esses chakras superiores e que vai chegar num nível em que você vai realmente se conectar com Deus. Porque o que acontece? Você sente essa conexão porque, isso eu estou falando por mim, pelas minhas experiências, porque você sente um amor de Deus por você que é surreal. Você fala, gente, isso é real. Isso é real. Deus tem um amor por cada um de nós infinito.
imensurável. Então, quando você se conecta com isso, com essa energia divina, você recebe orientações, você recebe direcionamentos, inclusive, você passa por despertares, entendeu? Que você consegue até sair da Matrix. Você consegue vencer o jogo da Matrix, entender o jogo da Matrix e sair da Matrix. Você consegue fazer isso. Isso pode acontecer. E aí muda tudo. Porque você não tem mais esse olhar dentro desse paradigma materialista. O doutor Amit fala muito que a gente tem que migrar do paradigma materialista para o paradigma quântico. A gente não pode ficar preso nesse paradigma materialista, porque a vida material ela é isso aqui. E a gente tem uma vida espiritual infinita, gigantesca, com infinitas possibilidades, com infinitas experiências, só que a gente está aqui preso na matéria, entendeu? E a gente está tão preso que a gente acredita que isso é realidade, que isso é real. Só que, e as pessoas, quando eu falo isso, as pessoas falam assim, mas não é real? A gente não tá aqui? A gente não tá aqui? Só que fala assim, até no yoga fala isso, né? O que é real? Real é o que fica, o que permanece. O que não permanece não é real. Então você para pensar na história daquele cara que estava lá correndo igual um doido para levar os filhos para a escola, aquela correria, aquele estresse, aquela coisa, e, ai, aquela agonia, até que finalmente ele consegue sair para levar os filhos para a escola. Quando ele chega lá no primeiro cruzamento, bate o carro e tal, ele morre. O que fica? O que ele levou? Ele levou alguma coisa dessa experiência aqui? Levou nada. Certo. Ou seja, não permaneceu. O que ele levou? Ele levou a construção de caráter que ele fez, né? As propensões, habilidades e tudo e tal, porque a consciência é eterna, ele levou isso. Agora, o que ficou aqui não levou nada. Aliás, isso é uma consciência que a gente tem que ter, que eu sempre falo. Eu falo assim, gente, a gente não tem nada aqui. Isso tudo que está aqui é usufruto. Não é seu, não é meu. Ah, porque a pessoa fala, porque é minha casa, porque não é sua. Ah, porque o meu filho não é seu. Não é nada seu. Se você parar pra pensar que nada é seu, que você tá aqui vivendo a experiência que, ó, numa fração de milímetros de segundo pode acabar tudo, você fala assim, cara, o que eu realmente preciso fazer aqui? Porque eu tô correndo atrás de dinheiro, de apartamento, de casa, de carro, de sucesso, de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê, e eu não vou levar nada, eu tô só correndo atrás do que eu não vou levar. O que eu vou levar? Eu vou levar minha conexão com Deus, minha consciência, o nível de consciência que eu vou estar. Eu vou levar o que eu aprendi das minhas experiências, eu vou levar o amor que eu sinto pelas pessoas, isso eu vou levar. Mas se você olhar o que está acontecendo na vida das pessoas hoje, tá todo mundo correndo atrás do que não vai levar, entendeu? Por isso que na yoga fala de Maya, né? Que é o mundo das ilusões, Maya, que é o mundo material, que vai acabar tudo. Ninguém sabe qual é o momento em que você vai ter que deixar tudo isso para trás, mas todo mundo vai ter que deixar em algum momento tudo isso para trás. E se você não está fazendo esse movimento de se conectar com a sua espiritualidade, entender o que você está fazendo aqui, porque cada um de nós tem um propósito aqui, de Deus, designado por Deus para cada um de nós. Se você não está buscando entender que propósito é esse, o que você está fazendo aqui, você está perdendo o seu tempo, porque você está correndo atrás de ilusão, porque não vai levar nada dessas coisas que você está correndo atrás. Entendeu? E aí, quando esse cara desencarna e ele chega lá no outro plano, ele fala assim, gente, mas os meus filhos têm que ir para a escola, e como é que vai ser? E a reunião que eu tinha depois, eu pensei, aí a pessoa que recebe ele lá fala assim, cara, tudo ilusão, era só uma experiência, ele era só um holodeck ali. Era um jogo. Aqui é um jogo, aqui é um grande jogo. Quem vence o jogo? Quem desperta pro fato de que é a evolução do espírito e não da é a evolução do espírito. E não acumular coisas. Isso pode fazer parte. Né? Se você quer construir, ter acesso a bens materiais e tudo, coisas materiais para você compartilhar, para você fazer algo de bom. Não, de jeito nenhum. Pode e deve sim ter sua vida Sim, estruturada, exatamente. mas não esquecer da outra parte. Doutora Amit fala muito da gente equilibrar a vida material e a vida quântica, que é a vida espiritual. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Então, que eu estava falando, vou dar só um spoiler aqui, né, de um projeto nosso que é o da viagem. Então, qual que é o propósito da viagem? A gente
A gente equilibrar essa vida material e essa vida espiritual. Então, ok, vamos visitar os lugares legais nessa cidade, vamos conhecer a cultura, vamos ter acesso a isso, mas vamos ter aquele momento também de introspecção, em que a gente vai se conectar com a nossa divindade, que a gente vai expandir a nossa consciência, em que a gente vai procurar se perceber o que eu aprendi hoje, o que foi válido para mim hoje nessa experiência, entendeu? Precisa ter essas duas coisas. Se você equilibra essas duas coisas aqui nessa experiência, você vai viver o paraíso na Terra. Dani, bendito, senhoras e senhores, maravilhosos. Dani, obrigada. Gratidão, demais. eu que agradeço. O meu sentimento agora é de gratidão. Eu aprendi muito, muito, muito. Que muito bom, com que você. bom, fico Então, feliz. Obrigada por você trazer tanto conhecimento, de verdade. Eu que agradeço. Imagina você abrir esse espaço maravilhoso, né, em que você traz mulheres com histórias de vida incríveis, né, que estão compartilhando, que está sendo compartilhado, que as pessoas que as pessoas vão assistir, vão falar, caramba, isso é legal, nossa, eu não sabia. Nossa, E às vezes é uma coisa que você fala. às vezes é uma palavra. Uma palavra que muda quem tá Muda assistindo. tudo. Não, é incrível. Então, Gratidão. Obrigada demais. Foi maravilhoso. Eu que agradeço. Como é que a galera te acha nas redes? Vamos lá. @Daniele com LY Brito com 2 T's oficial. E a gente tem também o Instagram da clínica, que é @Clínica Niroda. Fechou. A gente tá nesses 2 perfis. Já achei a Dani aqui. Maravilha. E pra gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem final. Eu quero que você deixe uma mensagem para os céticos, para as pessoas que não acreditam em tudo isso que a gente falou. Na energia, na física quântica, nessas conexões. Pensa aí lá do fundo da sua alma e deixa uma mensagem para essas pessoas que acham que tudo que a gente falou aqui é ladainha. Então, é tão real como o fato de eu estar te vendo aqui na minha frente, né? Tudo isso. Mas vamos lá, realmente tem muitas pessoas que hoje ainda vivem nesse paradigma materialista, né? Acreditando que tudo é matéria, tudo são interações materiais, tudo, né? A energia, isso é bobagem, isso não existe, tudo. E tanto existe que já é comprovado cientificamente, né? Mas a mensagem que eu vou dizer para essas pessoas é o seguinte: permitam-se. Permitam-se o novo. Porque de velho a gente já está cansado, já está muito cansado. E o materialismo, nossa senhora, o materialismo eu vejo como um prédio que vai ser implodido, né? O materialismo não adianta, a gente está passando por um momento global, planetário, em que o materialismo ele vai cair por terra. Claro que a gente tem as leis materiais, as leis newtonianas. A gente sabe que se um avião sair daqui de Brasília tal hora, vai chegar em São Paulo tal hora, porque vai estar na velocidade X, e, enfim, a gente tem. Por isso que tem que haver esse equilíbrio entre materialidade e espiritualidade. Mas a vida é quântica, meu povo. A vida é quântica. Vocês são quânticos. Então, permitam-se conhecer e desvendar esse universo que você ainda não conhece e que tem infinitas possibilidades de crescimento, de evolução, de experiências incríveis e magníficas, que não é porque você não conhece que não existam, né? Então tem muitas coisas que as pessoas desconhecem e que existe, e que é real e que está acontecendo para muita gente. Então, os resultados que a gente tem na clínica são reais, né? Então o paciente ele entra de um jeito, ele sai de outro. E os resultados são muito rápidos. Quando você trata pela energia, o resultado é muito rápido. E, como a gente trabalha a consciência junto, esse resultado ele permanece. Então, o que eu tenho para falar para essas pessoas é: permitam-se o novo. Permita com que essa sabedoria ancestral possa fazer parte da sua vida, porque eu tenho certeza absoluta que a sua vida vai ser muito melhor a partir disso. Dani, linda, linda, maravilhosa, virei fã. Eu que sou sua fã já também, né? Seu trabalho é maravilhoso. Foi sensacional. Então, assim, tua generosidade em partilhar aqui tanto conhecimento, Imagina. é só gratidão.
É Deus, é tudo a Deus. Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Se você gostou desse conteúdo, já curta, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal. Eu vou deixar aqui na descrição as redes sociais da Dani. Você responde os directs? Respondo. Responde, ela me Respondemos tudo. respondeu. Sim, sim. Então já vou deixar aqui para vocês se conectarem com a Dani, já mandar uma mensagem lá na clínica para a gente ter esse autoconhecimento e evoluir o nosso espírito. Te vejo no próximo episódio. Um beijo e tchau!